Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então agora a nossa aula. Nas nossas últimas aulas nós falamos a respeito de sistema capitalista, então hoje eu vou iniciar sistema socialista, né? Tentar entender um pouquinho a ideologia desse sistema, tentar entender um pouquinho como que funciona esse sistema socialista, como que ele surgiu, o que levou ao seu fim, né, em muitos países. Então, vou tentar fazer aqui um apanhado geral desse sistema socialista, né? Pessoal, o sistema socialista ele é um sistema adotado aí, né, com o intuito de ser totalmente contrário ao sistema capitalista, né? Ou seja, o sistema socialista ele, né, tem como caráter principal pensar numa sociedade igualitária, pensar numa sociedade sem classes sociais, numa sociedade onde não tivesse diferenças entre as pessoas, né? Diferente do sistema capitalista, que nós temos realmente divisão de classes sociais, nós temos desigualdade social no sistema capitalista. Então, a ideia do sistema socialista é tentar estabelecer uma sociedade igualitária. Ou seja, e toda essa questão envolvendo essa igualdade entre as pessoas, caberia ao Estado, né, caberia uma união entre funcionários e patrões que deveriam, né, impor uma sociedade na qual as coisas funcionassem de uma maneira que não gerasse diferenças entre classes, né? Pessoal, o sistema socialista ele critica muito essa questão da propriedade privada dos meios de produção e ela propõe o seguinte, que as terras, as indústrias, os bancos, as empresas causam desigualdade, causam injustiças na sociedade. Então, para isso, deveria ter uma união entre esse grupo de pessoas para que tudo fosse dividido, estabelecido igualmente na sociedade, né? Pessoal, o sistema socialista ele nasce basicamente em 1922, mas antes disso teve toda uma revolução na Rússia chamada de Revolução Russa, liderado por um cidadão chamado Lenin. Ele conseguiu acabar com uma sociedade na qual quem dominava ali era um cidadão chamado Czar Nicolau II, que estabelecia uma sociedade totalmente cheia de desigualdade, muita pobreza, muitas pessoas passando por dificuldade, muitas pessoas passando ali por questões muito difíceis em termos de vida, né? Enquanto isso, tinha uma camada da sociedade rica, dominava toda a sociedade em termos de meios de produção, e isso, com essa Revolução Russa, se estabeleceu um sistema ali socialista que ficou conhecido como União Soviética, né? Então, a Rússia, né, se transformou ali em União Soviética, na qual juntou a Rússia e mais outros países ali que atualmente ficam no leste da Europa. Mas isso aí é informações para o nono ano. O que eu quero que vocês entendam aqui que o socialismo iniciou ali com a Revolução Russa, que deu início ali à União Soviética, tá bom? Então, pessoal, esse socialismo ele instituiu um marco na sociedade igualitária, né? Muitos países adotaram o socialismo, principalmente ali tivemos aí a questão China e Cuba, porém, dentre esse socialismo implementado muito, abordado muito por Karl Marx, Friedrich Engels, que estabeleceu a ideologia socialista, um dos principais escritores da sociedade socialista, mas o que realmente estabeleceu é que muitos países acabaram adotando um socialismo chamado socialismo real. Esse socialismo real que se estipulou ali na China, em Cuba,
é que, na verdade, os trabalhadores não estavam no poder. Tá? Os trabalhadores, pelo contrário, tinha uma elite burocrática que controlava o Estado e, com isso, era separada do resto da sociedade. Né? Então, não, o socialismo real não tinha todo o parâmetro como do socialismo tradicional, que dizia o seguinte, que tudo tinha que ser igualitário, não podia ter divisão, não podia ter nenhuma diferença de classes sociais. Mas o que acontece hoje na China, por exemplo, lembrando que a China é um país duplo, tá? A China tem uma política socialista, mas ela tem uma economia totalmente capitalista. A China não abre mão do lucro, ela não abre mão das condições econômicas para aumentar a sua capacidade econômica. Ok, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui algumas características da sociedade socialista, né? O que será que eles implementaram, o que será que eles conseguiram estabelecer de diferente do sistema capitalista, né? Então, um dos principais elementos do sistema socialista é a planificação da economia, ou economia planificada. Ou seja, essa economia planificada diz o seguinte, que o Estado controla todo o meio de produção. Quais são esses meios de produção? Terras, bancos, lojas, farmácias, qualquer estabelecimento que comercialize algo. Né? Além disso, o Estado ficava responsável por definir o que iria produzir e a quantidade que iria produzir. Tá? E qual seria o valor desse bem produzido. O salário dos trabalhadores também era definido pelo Estado. Tá bom? Então, essa é a ideologia do socialismo em relação ao comércio, em relação à economia. Tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho capitalismo? O capitalismo não, já tem uma economia de mercado. Ou seja, lá no capitalismo, você tem ali uma sociedade de consumo, uma sociedade para produzir sempre mais, para se enriquecer sempre mais. As lojas, os bancos, o comércio em geral não pertence ao Estado, pertence à propriedade privada, tá bom? E o salário não é igualitário. O salário, cada um, salários diferentes, inclusive gerando essas desigualdades, esses problemas sociais, tá bom? Vamos lá. Segundo item desse socialismo, igualdade social. O que seria essa igualdade social? O trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, mas pelo preço que ele consegue negociar lá no mercado. Ou seja, ele tem que enfrentar, muitas vezes, uma condição de tentar manter uma sociedade igualitária. Ou seja, para não ter ali uma questão de diferença. Então, a ideologia do sistema socialista é sempre manter uma sociedade igual, uma sociedade sem classe, uma sociedade igualitária. Tá bom? Outro elemento importante aí do sistema socialista é o seguinte, centralização da política, ou seja, a política é estabelecida ali por um partido único, okay? No caso da União Soviética, Partido Comunista da União Soviética. Ou seja, não há oposição, não há outros partidos, não há concorrência política no sistema socialista, tá bom? Vamos lá. Consumo sem estímulo, ou seja, o governo não estimula o consumo, tá? A obtenção do lucro não é um fator importante para a sociedade socialista, não há essa necessidade de ter lucro, e o mercado consumidor não produz ali grande variedade de produtos e, com isso, há uma baixa concorrência. Tá, pessoal? Então, é basicamente isso, né, como surgiu o socialismo e algumas características aí inseridas nesse sistema socialista. Tá, ok? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho do apogeu do sistema socialista, ou seja, o momento que eles tiveram o maior avanço
no cenário internacional, e também os fatores que levaram ao declínio desse sistema socialista. Aí sim vou falar um pouco mais de Guerra Fria com vocês, disputa envolvendo União Soviética e Estados Unidos. Tá bom? Mas é assunto para a nossa próxima aula. Basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula aí, tá bom? Então, um grande abraço para todos.